No episódio anterior, nós falamos para você sobre a expectativa que se tem do caminho, né? Do caminho que leva você ao triunfo. Hoje, nós vamos falar de um tema extremamente denso e que eu preciso muito da tua atenção, que é a cooperação em ação. A cooperação em ação, na realidade, é uma forma de união harmoniosa, tá? Por isso que ela leva esse nome de cooperação. Ninguém coopera por obrigação. É importante que você entenda isso. A cooperação ela é um ato de voluntariedade da pessoa. Para que você coopere com alguém, você o faz de duas formas. Ou sendo pago, já não é mais cooperação, é salário, ou é qualquer outra coisa, ou de forma harmoniosa, quando você tem interesse em ajudar aquela pessoa. Na natureza é igual. A maior parte, se você perceber, das coisas que existem na natureza, elas são formadas pela cooperação de átomos, nêutrons, prótons, elétrons, moléculas, coisas que existem na natureza, que nós não conseguimos ver a olho nu, mas que elas estão presentes e já estão provadas cientificamente para nós. Nós sabemos que a união dessas coisas, que a somatória desses prótons, desses elétrons, desses nêutrons, é que fazem que exista a matéria. Tudo aquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente, inclusive o nosso próprio corpo, são feitos de células que possuem toda essa composição química da criação do nosso planeta. A partir disso é que nasceu tudo aquilo que existe e tudo aquilo que nós podemos ver, como uma pedra, como um rio, como uma carroça, um carro ou qualquer coisa do gênero. Né? Parece um assunto difícil, Anderson. É verdade, mas é importante você lembrar do período do colégio que a gente aprendeu isso. Né? Tudo aquilo que existe hoje na natureza é a soma dessas moléculas. Ora, mas se essas moléculas estão em constante movimento, por que a gente tem a impressão de que as coisas são sólidas? Pela cooperação entre elas, cria uma união, cria uma ligação de tal maneira que elas ficam sólidas enquanto unidas. Mas individualmente, cada uma delas está em constante movimento. Parece uma coisa um pouco complicada, mas eu vou tentar ir cada vez mais dissociando isso da ciência e trazendo isso para você, para a realidade. É importante isso para que você perceba que, assim como a gente já falou aqui, para que você possa alcançar riqueza, você precisa da cooperação das pessoas, você entender que para você realizar qualquer coisa, inclusive para que a natureza pudesse realizar e o universo ser como ele é, ele precisou da cooperação. Então a cooperação em ação é a ação das pessoas que estão cooperando por algo, como algumas moléculas que se unem, né, e formam a água. Se você pegar o hidrogênio sozinho e o oxigênio sozinho, eles, enquanto sós, eles não significam água. Mas quando você une uma molécula de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio, o que acontece? Nasce a água. Isso é a cooperação em ação. É a união de duas ou mais moléculas, ou de dois ou mais elétrons, ou de qualquer coisa dentro da natureza que fazem com que eles criem alguma coisa. Eles giram entre si numa velocidade inimaginável, e essas partículas de matéria que estão em movimento, nós temos a impressão que elas estão paradas, mas elas não estão paradas. Né? Trocando em miúdos, o que eu quero dizer para você é que não há matéria sólida no universo. Porque a matéria sólida, até mesmo um pedaço de aço, nada mais é do que uma massa organizada de moléculas, átomos, elétrons, girando em constante movimento que você não consegue ver. Por isso que é tão difícil de compreender. Mas nós não vamos ficar parados aqui. Nosso objetivo não é esse. Isso é apenas para te explicar a importância e como as coisas funcionam no universo. Se não houver cooperação, se não houver união, se não houver ligação entre um ou dois elementos químicos ou entre uma ou duas pessoas, você não vai conseguir chegar ao teu destino. Por isso que é tão importante você entender que ao longo dessa caminhada, você vai precisar de pessoas para cooperarem com você. E essas pessoas, para poderem cooperarem com você, o ideal é que elas queiram fazer esse tipo de movimento, esse tipo de união
especificamente porque acreditam no mesmo sonho, no mesmo desejo e têm o mesmo objetivo. Tá? Entendendo isso, vai ficar mais fácil para você compreender como é que as coisas funcionam. E mais ainda, para que você possa enxergar que é importantíssimo que todos estejam juntos e cooperando em busca do resultado. Presta atenção, por exemplo, numa empresa. Imagina que o gerente fale uma coisa, o imediato fale outra, o paralegal fale outra, o boy fale outra, a secretária fale outra e ninguém se entenda. Sabe o que acontece? Nada, a empresa não sai do lugar e entra em falência. Agora, quando acontece o contrário, quando uma empresa tem todo um organograma, tem governança corporativa, tem todo um tipo de regime de meritocracia e coisas do gênero, e as pessoas falam a mesma língua, se comunicam de uma forma mais eficiente e organizada, o que acontece com elas? A empresa prospera. Por quê? Porque as pessoas, em constante cooperação, elas buscam um resultado que tem benefício para todo mundo. Ao fim de tudo, é importante que você saiba e aprenda que a cooperação entre duas ou mais pessoas em um movimento constante e organizado permitirá que nós alcancemos os nossos objetivos. Se você não entender isso, vai ficar extremamente difícil você perceber como as coisas funcionam no universo. A partir do momento que você entende isso, fica claro que é necessário a união de uma ou mais pessoas, de uma ou mais moléculas, ou de uma ou mais o que você queira, para se realizar algo grande, maior, e você alcançar o teu verdadeiro objetivo de forma sólida, de maneira que você não construa em terra movediça, e sim em terra sólida. E no próximo episódio, nós vamos ver a criação da aliança harmoniosa. Como é que você consegue criar um mastermind? Qual é o primeiro passo? Quais são os primeiros movimentos que você tem que fazer para criar esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, esse tipo de aliança na tua vida. Espero você no próximo episódio.